A perseguição de Nero em 64 está na obra de Análise de Tácito também. Mas os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter sido ordenado o incêndio de Roma. Para livrar-se de suspeitas, Nero culpou e castigou com supremos refinamentos de crueldade uma casta de homens detestados por suas abominações e vulgarmente chamados de cristãos. Então a gente observa aqui que o historiador ele está falando de um grande incêndio de Roma que se deu no verão de 64 da era cristã, no Dominus, né? A gente observa aqui que o próprio autor ele está falando sobre a questão que os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores. Ou seja, sabe como é que são as coisas? Pegou fogo em Roma. Como assim? Acidente? Aí alguém, sempre tem alguém, né? Que viu. Exatamente, a coisa é mais ou menos assim. Então, aí, dada essa situação, para se livrar das suspeitas, o que ele fez? Culpou e castigou o pessoal que já era odiado. O pessoal já não ia com a cara de crente mesmo. Entende? É aquele caso, né? Por exemplo, todo mundo pode chegar e falar: pastor é tudo ladrão. Agora vai o pastor falar algumas coisas de um determinado segmento da sociedade para ver se a vida dele não vira um inferno. Então, a gente, por exemplo, vai reparar aqui, né, que ele fez como é que eu posso dizer? Ele usou de uma certa fraude, meio que assim, o próprio historiador aqui não acredita na culpa dos cristãos. Mas aquele caso, o governante está dizendo que foi. E detalhe, não é um presidente que você pode depor, é um imperador, filho. Se ele cismar que tu tem que morrer, tu tem que morrer. Se ele falar que o imperador está errado, tá maluco? Entende como é que é o negócio? Então o que acontece? Politicamente ele não tinha como se livrar dos rumores. Como é que ele vai se livrar dos rumores? O pessoal vai falando na boca miúda, a coisa vai circulando, até que politicamente ele perde popularidade. Popularidade é importante para um político, certo? Então o que ele faz? Foi fulano. Já que o pessoal já não gosta muito de crente, beleza, certo? Então foi assim com a crucificação de Cristo. Ele lavou as mãos, mas é o seguinte: se ele segura, não, ele está certo, não vou. Eu não vejo culpa nesse cara. Então você é inimigo de César. Opa! Não perdeu para a sociedade. Deu para entender? Perdeu. Exatamente. A opinião pública é o que mais faz, tanto que você vai perceber algumas situações em que assim, o que o político mais teme? Claro, com exceção do presidente, a imprensa. Vai todo mundo jogar na água da imprensa, ninguém vai entrar em conflito com ela. Tanto que o ex-presidente falou que um dos erros dele foi de não ter regulamentado a imprensa. Depende. Entende? Tem uns lugares aí que vão uns deputados aí, uns candidatos aí que não fez nada, volta em algum local que são. Pegou na Bahia para jogar dentro do balão. Que é isso? Tem isso também. Mataram não, o balão que ele falou que canalizaram, não canalizou, jogaram ele no balão. Porque aquele caso, por exemplo, você como político, assim, a tua única força é o aparelho do Estado. É como, por exemplo, o governador de São Paulo estava cheio de viatura nas redondezas do imóvel dele. Viaturas que deveriam estar fazendo o trabalho de servir e proteger, né, o Estado. Mas aí o que acontece? Por que isso daí? Porque se você não é respeitado pelo seu povo, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. O governador de São Paulo proibiu sair, tudo fechado, pelo prefeito.
pegaram o filho dele fazendo piquenique na praia. Aí, ó. Baixaria. Eu soube de uma festa aí, que ele falou que era boato. Agora... Era do Rio. Ah, o do Em Rio. São Paulo. Uhum. Na praia. Tudo fechado, não pode ir pra praia. Mas o filho do governador estava na praia com mais 42 pessoas. Mas você chegou a ver a matéria ou... Passou, eu vi no... Não foi tia do Zap, não? Não. Ah. Eu escutei na Tupi, eu vi na Bandeirante. Os mais abastados fazem isso aí, ó. Mas o camelô que vende picolé toma coça da guarda municipal. Mas aí o que acontece? Voltando para cá, o que ele fez? Foram os cristãos. O pessoal já não gosta mesmo dos caras. Então beleza, a gente aceita. A gente já está querendo, né, bater em um mesmo. Então, porque hoje a gente vê filme do Steven Seagal, né? A gente vê Van Damme, a gente vê uns negócios assim. Eles não tinham isso, então tinha que ser ali né, do jeito mesmo, como é que tem que ser. E aí, nesse caso, né, por exemplo, a gente tem aqui a anotação do Tácito dizendo que com supremos refinamentos de crueldade, uma casta de homens detestados por suas abominações. O que seriam essas abominações? Acusava os cristãos de infanticídio, matar criança, canibalismo, incesto, entende? Então, por exemplo, você vai ver a questão do incesto. Os camaradas, eles são casados com as suas irmãs, porque todo mundo nos chamava de irmão ou irmã. Aí você percebe como é que é o esquema? Você pega uma informação, você mexe no negócio, porque é minha irmã. Pô, mas tá casado com sua irmã? Não, mas ela não é irmã biológica. Mas a irmã é irmã. Pô, mas é incesto. Aí, entende? Aí vai. A questão do canibalismo. Lembra? Comer a carne e beber o sangue de Jesus. Olha como é que a coisa vai, certo? E então, deu para entender? E aí, a questão, né, de, por exemplo, você ver coisas assim, são acusações que foram levantadas contra os cristãos. E ainda tinha uma outra situação, né? O fato de serem acusados também de ateísmo. Por quê? Porque o Deus a quem os cristãos adoram é invisível, não é imagem, como no caso de Zeus, entende? No caso de Afrodite, de Diana, esses negócios, não é a mesma coisa. Então, crê em Deus, crê. Cadê Deus? Não, mas não tem como ver, entende? Não adora o imperador, é ateísmo, entende? Não adora, né? Embora o culto ao imperador não estava consolidado aqui, mas assim, não adora os deuses que o mundo pagão adorava. Então eles são tratados como ateus. Mas eles não eram ateus. Tá, mas é aquele negócio, o amigo, se tiver defeito a gente tira, o inimigo, se não tiver defeito a gente põe, entende? Então, quem quiser, eu já falei, falei isso até na igreja na quarta-feira mesmo, né? Falando sobre as 7 taças da ira de Deus. Falei, é o seguinte, o povo cheio de sede no sangue dos cristãos, né? Beleza. O próprio anjo dizendo, isso daí é o sangue dos santos. Não queria beber sangue? Vai ter sangue, entende? Então, tá dando para entender? Ou seja, ele quis de todas as formas justificar a atrocidade que ele estava cometendo. E aí o que acontece? Junta um pessoal que é ruim, cola e começa a acreditar. Por exemplo, diante de um governante que não tem sensibilidade para com o seu povo, aquela força militar institucionalizada, de gente que já curte mesmo uma parada. Porque, por exemplo, no caso de Hitler, tinha militares que eram contrários a ele, mas tinha a galera que estava curtindo o sabor da parada, deu para entender? E sem falar o seguinte, a mídia ainda ajuda. Então, gente, se vocês conseguirem assistir O Quarto Poder com Dustin Hoffman e John Travolta, O Quarto Poder, é incrível, mas é incrível o quanto uma realidade fica diferente por causa do discurso midiático. Gente, é incrível, entende? Então, qualquer coisa, dá até um Google aí, dá Google, agora é verbo, né? Dá um Google
que você vai achar esse filme que eu estou falando. Então, voltando para cá, o que acontece? O governante fez a bosta, mas aí tem opinião popular. Não, fui eu não, foram os cristãos. Então, observa bem, o governante faz a besteira, os rumores começam. Governante precisa de opinião pública, mesmo sendo um ditador, precisa de opinião pública. Tem gente que defende Maduro até hoje, né? Tem gente que defende o Nicolás Maduro na Venezuela até hoje. Aqui no Brasil tem gente que fala que a Venezuela é uma democracia. Olha aí, os refugiados vieram para cá de onda. Mas aí o que acontece? Em relação a isso, o governante fez uma besteira, então opinião pública, vamos fazer alguma coisa para ficar bem com a opinião pública. Foram os cristãos, e os cristãos já são odiados, são tidos como ateus, são tidos como incestuosos, são tidos como canibais. Os caras pregam contra o nosso estilo de vida. Pensa bem, pô, a gente quer sair por aí, eu quero espalhar meu amor por aí, eu quero catar geral, tá entendendo? Eu quero ficar no vai malandra, e esses crentes dizendo que eu estou em pecado. Então o que acontece? Tu fica com bronca dos caras, entende? Então aí, por exemplo, aí vem esse cara, só não vale dança homem com homem, não, isso daí foi Timaya. Então nesse caso aí, observa bem, né? Misturei as coisas. Então aí você olha, né, pro lance desse, você vê, pô, beleza, era tudo que Nero precisava, vou botar na conta de um povo odiado. Mas o cara que está escrevendo, ele sabe que não é verdade. Ele sabe que não é verdade. Não que ele amasse os cristãos, mas ele sabe que não é verdade. Oi. Exatamente. Sendo que, por exemplo, não sei se você percebe que hoje em dia, o que eu estou observando? Muitas vezes as pessoas chamam de fake news aquilo que elas discordam. Quando é o que elas concordam, elas dão um nome bonito, porque não foi bem assim, tem uma errata, tem não sei o que, o fulano não conhece os meandros daquilo e tudo tal. Eu lembro que, por exemplo, deu uma discussão no meu perfil, porque eu estava criticando a redação do Jornal Dia, que falou que o pastor da igreja da Michele Bolsonaro estava internado com Covid, e era o pastor Sócrates Oliveira, que não é pastor da igreja da Michele Bolsonaro, mas é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. E aí acontece, eu falei, se o cara fala isso, né, porque isso eu sei que não é, se o cara fala isso, né, e isso não é verdade, quem garante que ele está falando outra coisa que não é verdade? Aí veio uma turma, né, claro, quem concorda comigo diz uma coisa, quem discorda de mim, não é nem que discorda de mim, mas assim, é contra, mas deixa pra lá, nessa situação, não é bem isso, porque de certa forma, né, ele é pastor da igreja da Michele, porque ele é pastor da denominação batista. Aí o outro, não, mas é porque ele não conhece bem o ambiente denominacional batista. Aí eu botei, se não conhece, pesquise, se não pesquisou, não publique. Se publicou sem saber, é mentira. Está dando para entender? Então o que acontece? Aí, por exemplo, porque onde eu quero chegar com isso? Você percebe que assim, junta tudo. Eu não estou bem intencionado. Aí eu procuro alguém para difundir a minha ideia. Aquele grupo ali já não é muito querido mesmo. Então, acabou. E aí, voltando para cá, a gente observa o seguinte, que ele vai, para se livrar de suspeita, ele culpou, castigou, com supremos refinamentos de crueldade, uma casta de homens detestados por suas abominações. Por exemplo, só para ter uma ideia, os cristãos eles eram acusados de ateísmo, de comer os próprios filhos, de haver entre eles mesmos relações sexuais entre filhos e mães. Olha quanta coisa era falada dos cristãos. Então o pessoal fala assim, esses caras são doidos, né? E vulgarmente chamados de cristãos. Lembra? Cristãos, pequeno cristos. É como se eles fossem cristinhos. E olha os cristinhos aí, entende? Era meio que assim.
vamos zoar esses caras. Está certo. Só que cristão pegou como um nome honroso, né? A gente hoje vê cristão como algo positivo. E aqui, Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Reprimida durante algum tempo, essa superstição perniciosa voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Então a gente percebe que ele não amava os cristãos, mas ele sabia que Nero tinha exagerado. Então observa bem ele dizendo o seguinte, né, que assim, olha, Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então aqui ele está reconhecendo a existência de Jesus. E isso aqui por volta, né, de coisa de 64 ano do Senhor, né, era cristão. Foi por aí que Paulo foi assassinado, não foi 64? Foi. Eles foram martirizados nesse período. Então, continuando aqui, deixa eu ver. Tudo em Roma encontra seguidores. De início, pois, foram presos todos os que se confessavam cristãos. Depois, uma multidão enorme foi condenada, não por causa do incêndio, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Então, ou seja, o incêndio, eles são culpados, mas depois é porque é o seguinte, essa raça, essa gente, cristão, tem que morrer. Ou seja, o ódio aos cristãos foi se cristalizando. Aí observa bem, é novidade? Não é. Fala. Através de um general que houve uma situação dessa aí da minha perseguição, segundo o livro que eu li, foram mais de 900 mil cristãos que foram crucificados. Não havia lugar para aí, uma pá. Parece sangueiro que foi. E seguindo aqui, acrescente-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Imagina o prazer do pessoal de saber que vai ter crente que vai ser martirizado, vai ser torturado, vai ser morto. Então onde é que veio a tal da Malhar Ju? Ninguém sabe a história, mas ninguém conta, né? Mas E então, continuando aqui, alguns, sente o drama, alguns costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Fulano, você saiu da igreja por quê? O pastor não me deu boa noite. Gente, eu fico com dúvida se eu sou crente quando eu leio um negócio desse. E eu não consigo imaginar como é que tem crente que se diz seguidor de Jesus. Meu pastor é Jesus. Aí tu olha e fala assim, caramba, pensa na cena. Alguns costurados em peles de animais expiravam despedaçados por cachorros. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Imagina você ouvir seu pai ou sua mãe gritando, agoniado, né, agonizando ali. Para esses festejos, Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia, misturado com o populacho ou, vestido de cocheiro, conduzia sua carruagem. Suscitou-se assim um sentimento de comiseração até para com homens cujos delitos mereciam castigos exemplares, pois se pressentiam que eram sacrificados não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade de um indivíduo.